Se você abrir um aplicativo de rastreamento de voos agora mesmo, vai notar alguns padrões muito estranhos no céu. Você vai ver uma linha contínua de aviões decolando das Américas em direção à Europa, quase todos no mesmo tempo, no fim da tarde ou da noite. Mas se você olhar para outras partes do mundo, o cenário fica ainda mais bizarro. Você vai ver aviões cruzando o Polo Norte sem medo, mas fugindo completamente da Antártida. Vai notar um buraco imenso e também vazio bem em cima do Tibete, uma das regiões mais movimentadas da Ásia. E também vai perceber que o Oceano Pacífico, o maior do planeta, é praticamente evitado pela aviação comercial. Mas por que a aviação funciona assim? Será que existem rotas proibidas? Segredos que as companhias aéreas não te contam? Na verdade, a resposta para tudo isso envolve uma combinação fascinante de física, fuso horário, psicologia, uma quantidade absurda de dinheiro. Então, aperte os cintos, porque hoje nós vamos desvendar a lógica oculta por trás das rotas aéreas e entender como a engenharia humana transformou o medo na maioria estatística de segurança do planeta. Nós vamos começar pelo topo do mundo. Voar pelo ar é uma prática extremamente comum hoje em dia. Se você pegar um voo de Nova York para Hong Kong ou de Dubai para a costa oeste dos Estados Unidos, o avião vai cortar caminho por cima do Canadá, da Groenlândia e também da Sibéria. Essas são as chamadas rotas polares. Elas economizam horas de voo e toneladas de combustível porque aproveitam a curvatura da Terra. Mas se você olhar para o Polo Sul, o cenário muda completamente. Quase nenhum avião comercial cruza a Antártida. Mas por quê? Existe alguma proibição governamental? Um mistério geopolítico? A resposta é não. A razão é puramente logística e também de segurança. Na aviação internacional existe uma regra de ouro. Todo avião de passageiros precisa ter um aeroporto de desvio viável, uma distância segura, o tempo todo. Se houver uma pane no motor ou uma emergência médica no meio do Polo Norte, os pilotos têm opções. Existem bases militares, pistas civis e aeroportos estruturados no Alasca, no norte do Canadá, na Islândia e também na Sibéria, prontos para receber um jato comercial. Agora na Antártida não existe absolutamente nada disso. O continente é um deserto de gelo gigante, praticamente desabitado, com pouquíssimas estações de pesquisa cujas pistas não suportam o peso do tamanho de um avião comercial de grande porte. Para piorar, as temperaturas extremas de lá podem congelar o combustível nas asas. Os ventos são cataclísmicos e aproximadamente com o polo sul magnético faz com que os instrumentos de navegação antigos fiquem malucos. Até existem voos no extremo sul do planeta, como a rota entre Santiago no Chile e Sydney na Austrália. Mas se você olhar o traçado deles, os aviões passam rente à costa da Antártida, garantindo que haja um oceano ou uma ilha transmissível por perto, mas nunca cruzam o interior do continente. O risco de ficar isolado no lugar mais frio da Terra é um preço que nenhuma companhia está disposta a pagar. Enquanto o avião desvia de continentes congelados lá fora, dentro da cabine do comando acontece um protocolo de segurança que parece paranoia de filme, mas é levado mortalmente a sério. Você já se perguntou o que o piloto e o copiloto comem durante um voo de 12 horas? Eles recebem refeições da classe executiva, mas com uma condição obrigatória. Eles nunca, sob hipótese alguma, podem comer o mesmo prato. Se o comandante escolhe filé de frango, o copiloto é obrigado a comer a massa ou peixe. Além disso, a recomendação técnica é que eles façam a refeição em horários diferentes, com pelo menos 30 minutos no intervalo. E o motivo por trás disso é assustador: intoxicação alimentar. Imagine que uma das refeições de serviço de bordo veio contaminada com uma bactéria muito forte. Se o comandante e o copiloto comerem o mesmo prato, os dois podem começar a ter cólicas, náuseas ou até desmaiar ao mesmo tempo. Em um voo de cruzeiro, isso significa uma aeronave com centenas de passageiros totalmente sem comando na cabine. Esse protocolo se espalhou pelo mundo por causa de um susto real em 1982. Um voo entre Lisboa e Boston, 8 membros da tripulação, incluindo pilotos, comeram um pudim de tapioca estragado e começaram a passar muito mal em pleno voo. Por pura sorte, o copiloto não gostava de tapioca. Não comeu o doce e foi o único capaz de manter a consciência para pousar o avião em segurança. Depois disso, companhias do mundo inteiro adotaram a separação de cardápio como uma lei interna. No céu, até o almoço é uma linha de defesa. Mas se mudarmos o nosso olhar para a Ásia, encontramos outro fenômeno intrigante. O espaço aéreo ao redor da China e da Índia é um dos mais congestionados do mundo. Bilhões de pessoas se movem por ali todos os anos. Mas bem no meio desse formigueiro humano, há uma área do tamanho da Europa Ocidental que os aviões contornaram como se fosse uma zona de guerra. O Planalto do Tibete, conhecido como o teto do mundo,
O Tibete abriga a cordilheira do Himalaia, onde fica o famoso Monte Everest. A altitude média daquela região inteira é de aproximadamente 4.500 metros e os picos passam facilmente dos 8.000. E é exatamente essa geografia monumental que assusta a aviação comercial por dois motivos críticos. O primeiro é a descompressão. Se a cabine de avião perde pressão de forma súbita, as máscaras de oxigênio caem para os passageiros. Mas o oxigênio daquelas máscaras de emergência é gerado por uma reação química que dura apenas cerca de 15 minutos. O protocolo internacional exige que, nesses 15 minutos, o piloto faça uma descida de emergência para abaixo de 3.000 metros de altitude, que é onde o ar da atmosfera volta a ter oxigênio suficiente para ser respirado por humanos sem ajuda. Agora imagina, no Tibete, se o piloto descer para 3.000 metros, ele bate direto contra uma montanha, porque o chão ali é mais alto do que isso. Não há espaço vertical para descer com segurança. O segundo motivo são as correntes de ar. O vento que bate nessas montanhas gigantescas sobe com uma força brutal, gerando turbulências severas e imprevisíveis que podem danificar a estrutura da aeronave. Junte tudo isso à quase total ausência de aeroportos de grande porte e o risco de combustível congelar devido ao frio extremo de altitude. O resultado é óbvio. As companhias aéreas preferem gastar mais combustível dando uma volta imensa ao redor do Tibete do que arriscar cruzar o teto do mundo. Pensar em tecnologia geralmente significa pensar também em velocidade. Os computadores ficam mais rápidos, os celulares também ficam mais rápidos. Mas por que os aviões comerciais de hoje voam na mesma velocidade que os aviões dos anos 60? Pior, porque nós já fomos mais rápidos no passado e decidimos desacelerar. Muitos se lembram do lendário Concorde. Ele era um avião supersônico comercial que cruzava o Oceano Atlântico na metade do tempo dos aviões comuns, voando a mais de 2 vezes a velocidade do som. Uma viagem de Paris a Nova York levava um pouco mais de 3 horas. No entanto, o Concorde foi aposentado e nunca mais vimos um avião comercial quebrar a barreira do som. A indústria da aviação tomou uma decisão consciente: priorizar a eficiência em vez da velocidade. Existem 3 barreiras que mataram a velocidade supersônica comercial. A primeira é a física, estrondo sônico. Quando o avião ultrapassa a velocidade do som, ele gera uma onda de choque contínua que soa com uma explosão no chão, capaz de quebrar vidraças e assustar a população. Por causa disso, a maioria dos países proibiu voos supersônicos em terra firme, limitando o Concorde a voar rápido apenas em cima do oceano. A segunda barreira é a econômica. O Concorde era um monstro sedento. Ele queimava cerca de 25.000 litros de combustível por hora para carregar apenas 100 passageiros. O preço da passagem era astronômico, acessível apenas para milionários e também celebridades. A terceira barreira é o foco dos fabricantes. Empresas como a Boeing e a Airbus perceberam que o mercado não queria jatos que chegassem em 3 horas custando uma fortuna, mas sim aviões que pudessem carregar 300 ou 400 pessoas gastando o mínimo de combustível possível. Os jatos modernos voam a cerca de 900 km por hora, porque essa é a velocidade ideal para otimizar a queima de querosene. A aviação não desacelerou por falta de tecnologia, ela desacelerou porque a física impôs um preço que a economia não estava disposta a pagar. E isso nos traz de volta à pergunta principal: por que a esmagadora maioria de voos que cruzam o Atlântico em direção à Europa acontece durante a noite? A resposta para isso é uma aula de administração de frotas e psicologia de mercado. Tudo se resume a um conceito simples: avião parado no chão não gera receita, gera prejuízo. Uma aeronave de longo custo custa centenas de milhões de dólares e precisa passar a maior parte do tempo possível voando. Imagina o cenário: você decola de Nova York ou de São Paulo às 7 horas da noite, devido à rota e principalmente ao fuso horário adiantado na Europa, que costuma estar entre 3 a 5 horas na frente. Você vai pousar em Londres, Paris ou Frankfurt por volta das 7 ou 8 horas da manhã do dia seguinte. Para o passageiro de negócio, isso é excelente. Ele dorme no avião e chega à Europa no início do dia útil, pronto para trabalhar. Mas para a companhia aérea, o grande trunfo vem a seguir. Aquele avião que pousou às 8 da manhã passa por uma limpeza rápida, desembarca as malas, recebe uma nova tripulação, é reabastecido e por volta do meio-dia já está decolando de volta para a América, onde vai pousar no fim da tarde do mesmo dia, pronto para repetir o ciclo. Se as companhias inventassem de fazer esse voo de dia decolando de manhã da América, o avião pousaria na Europa tarde da noite. Como a maioria dos grandes aeroportos europeus tem restrições severas contra barulho na madrugada e proíbe decolagens tarde da noite, esse avião seria obrigado a ficar estacionado na pista até amanhã do dia seguinte. Seriam de 8 a 10 horas com um ativo milionário parado, pagando taxas aeroportuárias caras sem vender nenhuma passagem.
A noite no Atlântico é a única engrenagem que faz a matemática financeira da aviação fechar perfeitamente. Por fim, precisamos falar sobre o gigante azul, o Oceano Pacífico. Olhando para um mapa mundi plano, a famosa projeção do Mercador que usamos nas escolas, se você quiser voar de Santiago do Chile até Tóquio, no Japão, pareceria lógico traçar uma linha reta cortando o meio do oceano. Mas a aviação comercial quase nunca faz isso. Os aviões preferem fazer uma curva imensa, subindo pela costa das Américas até o Alasca e depois descendo para a Ásia. Mas por quê? Primeiro porque a Terra é uma esfera, uma linha reta desenhada num mapa plano é, na verdade, uma curva mais longa na vida real. Fazer o arco por cima, perto do Ártico, é fisicamente mais curto. O segundo motivo é uma sigla que todo piloto conhece. ETOPS, em inglês, significa Padrões de Operação Estendida para Biomotores. Essa regra determina quanto tempo um avião com 2 motores pode voar distante de um aeroporto de emergência caso um dos motores falhe. Antigamente, aviões que cruzavam oceanos precisavam ter 3 ou 4 motores por segurança. Hoje, os motores modernos são tão confiáveis que os biomotores dominam os céus. Eles são perfeitamente capazes de voar, decolar e pousar com apenas um motor funcionando. Aliás, se os 2 motores pararem por completo, o avião não cai como uma pedra. Ele vira um planador pesado. Um Boeing 737 a 11 mil metros de altitude consegue planar por mais de 200 km antes de tocar o chão. Tempo suficiente para os pilotos encontrarem uma pista. Porém, o meio do Oceano Pacífico é isolado demais. São milhares de quilômetros de água sem nenhuma ilha com uma pista longa o suficiente para receber um Boeing 777 ou um Airbus A350 em segurança. Se um avião voasse pelo meio do Pacífico e sofresse uma pane grave, ele estaria além do limite do tempo para a regra do ETOPS permitir para alcançar a terra firme. Os aviões contornam o Pacífico não por medo do oceano, mas porque a engenharia trabalha sempre com uma margem de segurança, onde o azar não tem espaço para vencer. Quando paramos para analisar, viajar a 11 mil metros de altura dentro de um tubo de metal a quase 1000 km por hora deveria ser algo aterrorizante. Mas a verdade é que as estatísticas mostram que a chance de alguém morrer em um voo comercial hoje é de aproximadamente 1 em 13 milhões. Para você igualar o risco de um acidente de carro diário, você precisaria voar todos os dias por milhares de anos. E essa segurança não nasceu do nada. Ela foi construída sobre uma filosofia implacável de redundância e também de aprendizagem. Na aviação, cada falha, cada erro e cada acidente ocorrido no último século foi investigado exaustivamente para virar uma regra de segurança internacional permanente. As rotas noturnas do Atlântico, os desvios do Tibete, a separação dos pratos dos pilotos e as curvas ao redor do Pacífico, nada disso é coincidência. Tudo é fruto de uma indústria que aprendeu que o céu, o respeito à física e à segurança é a única forma de nos manter voando alto. Se você gostou de descobrir a lógica por trás dos céus, não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos mistérios do nosso mundo. Deixe nos comentários. Você já pegou algum desses voos noturnos? Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.